E como é que é o contato, Tamira, assim, uma coisa que é até curiosidade minha, né? Que é sobre a parte de arbitragem, né? Você podia dar uma palazinha para as pessoas um pouco de o que o árbitro, porque você é um árbitro oficial, né? Tanto do Olímpia e como dos grandes eventos, do próprio Arnos, né? O em cada modalidade, vamos falar das modalidades prós que vão ter no Arnos esse ano, que a gente tem, né? A gente está com o Open, com o Wellness E o Classic. e o Classic. Quando você está sentado ali, o que você espera de cada categoria, né? Dá um overview, até claro que o atleta, como ela já sabe, mas para o leigo, né, que senta como eu ali, tenta entender o que é uma gota, o que realmente precisa dali, o que não precisa, a gente tem uma noção, mas muitas vezes o leigo não tem. O que um atleta que está querendo se preparar para ser um dia um atleta pró, o que precisa ter em cada categoria? Então, Ana, eu vou fazer uma explicação agora que eu acho que vai deixar bem básico e simplificado o que os árbitros realmente olham. Existem 3 colunas fundamentais no fisiculturismo. Existem, primeiramente, a muscularidade, né? O aumento da muscularidade. Segundo, o condicionamento, né? O nível de definição do atleta, né? Terceiro, a simetria e a proporção. Essas são as 3 colunas básicas que definem, na verdade, todas as outras categorias, tá? O balanço do físico do cara, a condição e o nível de muscularidade que ele tem. Aí a diferença é que cada categoria dá mais importância, mais ênfase para um ou outro lado. Então, por exemplo, vamos falar no bodybuilding, vamos começar aqui no bodybuilding aberto. Essas 3 colunas teriam que ser completamente balanceadas. Então você vê para um atleta que nem o Rafael Brandão, tá? O Rafael Brandão tem uma simetria incrível, maravilhosa. Aí você analisa o condicionamento dele, o nível de condicionamento que ele está nesse evento, tá? Se está apropriado, se está um pouquinho mais ou menos. E a muscularidade dele, ele tem muscularidade comparável com os outros atletas, né? Então essas são as 3 coisas, elas têm que estar completamente balanceadas, né? Aí, quando a gente está comparando um atleta com outro, a gente podia ter umas fotos aqui, eu mostraria para você. Você consegue colocar aí algumas coisas do campeonato? Seria legal você colocar 2 atletas de fisiculturismo, né? Pra eu, por exemplo, dar uma... Eu acho que seria bem legal a gente fazer isso... Seria muito bom. Ou 2 atletas de wellness, pra gente ver... Aí eu mostrava pro pessoal, por exemplo, como que eu tô analisando no meu julgamento um contra o outro. Então, por exemplo, eu chegaria... Pode ser o Seban e o Sim, Ramon? Pode ser. Não, mas pode ser. Pode pegar qualquer 2. Seria legal. Pega 2 atletas legais das 2 categorias. Então eu falaria, olha, em muscularidade, o Rafael Brandão tá 9. Esse cara está 7. Tá, então ele ganhou o round de muscularidade. Aí a gente vai pra condição. O Rafael tá 6. Esse cara também tá 6. Então eles empatam no condicionamento. Aí depois você vai na simetria. O Rafael tá 8, esse cara tá 7. Então ele ganhou muscularidade e ele ganhou a simetria, empatou, então ele ganha desse cara. Então, mas isso vai indo muito rápido na cabeça do juiz. Aí quando, por exemplo, quando fica, por exemplo, quando eu falo você ganha 2 de 1, se você ganha o condicionamento e a muscularidade, geralmente você ganha. Se você ganha muscularidade e simetria, você ganha. Se você tá ganhando 2 de 1, você vai ganhar. Por exemplo, o Jay Cutler. O Jay Cutler não tinha uma simetria muito boa. Na verdade, a cintura dele era um pouco grande, né? Mas por quê? Porque ele ganhava muscularidade, ganhava o condicionamento, ele acabava ganhando o Mr. Olímpia. Ele ganhava 2 fatores, mesmo não tendo a melhor proporção. Então, de vez em quando, o pessoal fala, qual que é o padrão? Não existe padrão, pessoal. Sim. Não existe. Ele depende da avaliação disso. Então, uma vez vocês gostam de um cara que tem uma simetria boa, outra vez vocês gostam... Não é isso. É que em base do que eu tô falando agora para vocês, existe uma inclinação dependendo do que o atleta tá dando para nós, né? Então, por exemplo, você pega 2 atletas aqui. Se eu estivesse analisando somente essa foto aqui, eu olharia, por exemplo, no condicionamento. Vamos avaliar primeiro o condicionamento do atleta. Então eu começaria, por exemplo, uma análise rápida olhando nas pernas dos atletas. Você vê que, por exemplo, o nível de vascularidade, um pouquinho mais de cortes, um pouquinho mais profundos no CBUM do que no Ramon, né? Você vê muscularidade. Também eu vejo um pouquinho de uma muscularidade um pouquinho mais avançada nas pernas do CBUM do que você vê no Ramon. Ele com certeza está ganhando na parte de baixo ali. Aí você começa a analisar um pouco na parte superior.
Ali, eu vejo o condicionamento agora da parte superior bem similar dos dois. Até você pode fazer um argumento que está um pouquinho melhor do Dino em algumas partes, mas muito menor do que está na parte inferior. Visível pela... É uma coisinha muito pequena ali, aqui é um pouquinho mais visível. Então, eu daria o condicionamento em geral para o CBUM. Tá? Aí você olha um pouco na muscularidade. Vamos olhar na muscularidade dos dois, tá? Quando você olha na muscularidade, claramente a gente já fez uma análise rápida e a gente já viu que as pernas dele parecem mais musculares. Mas você olha também na parte superior do corpo e você vê que parece que o CBUM, o V dele tá um pouquinho melhor. Um pouquinho, ele tá parecendo maior em algumas regiões, tá? Então, eu também daria para muscularidade para ele por muito pouco. Um pouquinho maior para o CBUM. É difícil de você avaliar a simetria nessa pose, então eu não seria correto. Você teria uma outra pose para... então, pode ser. Pode ser. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, agora nessa pose de costas, tá? Nessa pose de costas, também, na minha avaliação, o CBUM ganha do Ramon, apesar que o Ramon melhorou muito, porque antes o CBUM ganhava dele completamente. Agora, eles estão quase iguais. Eu acho que, por exemplo, se você vê o condicionamento do Ramon na parte inferior aqui da perna dele, tá superior, na verdade, ao condicionamento do CBUM aqui. Né? Você vê particularmente um pouco nos glúteos, um pouquinho ali na parte da hamstrings, mas de novo, é uma coisa sutil, uma coisa pequena. Mas um pouco você vai indo mais para cima nas costas, você vê que a parte inferior das costas do Ramon tá faltando desenvolvimento. Tá? Aqui, ó, você compara essa parte aqui, ó, com aquela parte, tá faltando um pouco de desenvolvimento. E tá faltando um pouquinho mais de densidade. Então, na minha análise aqui, o CBUM ganha dele um pouco. Eu daria para ele, vamos supor, 9,5, tá? Mas em condicionamento, eu falei que eles estão praticamente iguais, muscularidade um pouquinho melhor, eu acho que simetria também um pouco melhor. Você avalia, por exemplo, olha na parte das lats, né? Sim. Que aqui, como que as costas do CBUM naquela parte estão mais profundas e um pouquinho melhor desenvolvidas. Mas eu tenho que dar muitos elogios pro Ramon, porque o Ramon melhorou muito. Se você falar pra mim que o CBUM não tá preocupado com ele, tá. Porque o CBUM ficou igual o que ele tava antes, não melhorou quase nada. O Ramon tá numa crescente, assim, estrondosa. Então, se o Ramon fizer as mesmas melhoras no corpo dele que ele fez, a tendência natural é ele ganhar do CBUM esse ano. Mas depende, obviamente, o CBUM, se ele vai melhorar ou não. Mas